Então é isso, nós vamos começar mais uma aula aqui, aula número 8. E a aula de hoje nós vamos falar sobre como você pode começar sua carreira como desenvolvedor de chatbots. Hoje nós trouxemos aqui um convidado especial, o Matheus, um convidado que veio para ficar. O Matheus ele vai contribuir com o nosso time aí para a gente conseguir passar mais conteúdos relacionados a chatbots com mais qualidade ainda. Dá um oi aí, Matheus. Olá pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui no canal para poder trazer mais conteúdo relacionado aí a chatbot. É uma carência muito grande que a gente vê no mercado, né? Uma deficiência muito grande. Eu e o Vitor já temos aí um longo tempo trabalhando junto, uns 4 anos. Acredito, né, Vitor? Isso. Grandes empresas que já Muitos passamos, grandes projetos projetos. legais, né? A gente pode. Exatamente. E é uma deficiência muito grande, né? Para chatbots. A gente não encontra mesmo desenvolvedor, pessoas aí qualificadas. E acho bem legal a gente poder trazer conteúdo para essas pessoas e, quem sabe, aí trazer conhecimento para formar novos desenvolvedores. É isso aí. É isso aí. E para chegar nesse. Para ajudar vocês da melhor forma possível, a gente já pensou em um conteúdo juntos aqui que pudesse te ajudar a entrar nesse mercado. Conteúdo para você já iniciar nessa carreira. E para começar esse conteúdo, a gente já vai falar sobre o mercado, né? Qual que é o cenário do mercado que você vai entrar sendo um desenvolvedor, se tornando um desenvolvedor. Cara, é um cenário muito legal, tá? A gente pegou uma projeção de 2019, tá? Aí você pega assim, ó, pô, 2019, já tá 2021, 2 anos. Mas calma, projeção de final de 2019, de dezembro de 2019, momento que tava antes de da pandemia ser evidente que ia chegar no Brasil. E, cara, o cenário mudou, mas mudou para melhor para a gente. A área de tecnologia cresceu e a área de chatbot ficou mais valorizada ainda. Mas vamos lá, vamos pegar esse cenário aqui, esse é um cenário conservador de crescimento, como que ele tá? A gente fez até um gráfico aqui para mostrar a diferença. Essa barrinha aqui desse gráfico representa o que era o valor do mercado em 2019. O mercado ele valia 2 bilhões de dólares, tá? Com os investimentos e as projeções de valorização, a projeção estava dizendo que em 2024 o mercado subiria para um evaluation de 9 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, né, o que seria isso? Era um crescimento de 30% ao ano. Uma coisa que, assim, agora, se a gente for ver, é um crescimento que ainda está ainda maior. Com certeza, Vitor. Acho que não só para a questão de chatbots, tecnologia como um todo, já tem sido aí nos últimos anos recebido bastante investimento e a gente tem visto aí que desenvolvedores, né, em vários segmentos aí, têm sido escassos, é uma deficiência muito grande e, como você disse, até 2019 já existia investimentos aí de 2 bilhões para projetos com chatbot e isso era uma projeção, né, que até 2024 aí poderia chegar a 9 bilhões com crescimento aí de 30% anual, né, uma taxa de No, 30% anual no momento que a gente estava antes. Que a no momento gente que a gente estava que a pré-pandemia. gente estava seguindo uma linha reta, ali a gente não tinha nenhuma crise de saúde atrapalhando o mercado, né? Exatamente. E como é que fica isso agora, né? Mas antes de ficar, acho legal a gente falar um cenário pré-pandemia, né, Vitor? Como é que tava, né? Bora falar. Exatamente. Pré-pandemia, né? O que a gente via aí como pré-pandemia? Já víamos aí bastante chatbot no mercado, né? Principalmente aí dos grandes segmentos da indústria, como varejo, né? Na parte de eletrônicos, vestuário, enfim. A gente pode até citar grandes empresas aí como a Magalu, né? Tem o chatbot da Lu, todo mundo conhece. Outras empresas, principalmente na parte de bancos também, tanto tradicionais e digitais, como a Bia do Bradesco. Então a gente já via chatbots frequentes no mercado, né? Já existia aí, principalmente nessas grandes indústrias. Uma coisa que eu acho que é legal nesse assunto é que eu acho que a gente viu uma predominância dos chatbots em empresas com muitos clientes, né? Porque assim, se a gente for parar para ver, a forma mais fácil de você
entender o valor de um chatbot é falar assim, poxa, ele automatiza grande parte do volume do meu atendimento. Se você tem uma empresa que tem, vamos supor, 1 milhão de clientes e você precisa, sei lá, ajudar, tipo, durante o mês, cerca de 10% desses clientes, você vai, poxa, você vai ter que ter um atendimento que vai atender 100 mil clientes. É muita Ex- gente. Você vai ter um ex- time que atende 100 mil clientes. Exatamente. E o custo de operação também é caro, né? E ainda se pensar que é difícil ainda escalar isso. Imagina que no cenário pré-pandemia, você poderia ter um time X de clientes para atender sua demanda, né? E lógico que a demanda também pode crescer em diferentes Não, você, pontos do ano, né? e, Imagina a a, Black Friday. e a sua tendência da sua empresa é cada vez crescer mais. Então, se você Exatamente, cresce, a demanda pelo seu suporte, pelo seu atendimento cresce também. A exatamente. gente, e assim, e nessa tendência de mercado, de empresas, startups crescendo tipo 100% em um curto período, como é que você faz para atender esse volume de clientes? Então, acho que assim, o mercado já estava vendo, já via esse valor muito evidente, mas assim, já desde antes da pré-pandemia e já estava empregando chatbots em várias áreas aí, né? Com certeza, Vitor. E isso aí, a justificativa assim, é bem plausível, bem visível que o chatbot ele tem um custo bem menor do que os operadores e sem ainda dizer que você pode escalar facilmente, né? Se sua demanda aumenta aí da noite para o dia, principalmente aí na pandemia, você consegue escalar isso, aumentar o número dos atendimentos pelo chatbot de uma forma muito mais fácil, muito mais barata do que você contratar mais gente e treinar para poder atender seus clientes, né? Boa. E aí o mercado ele já vinha, então, nesse momento, já evangelizando os clientes, né? Sim, sim, porque acredito que todo mundo ali já estava familiarizado com o chatbot, então você já via chatbot frequente em WhatsApp, por exemplo, então você já estava vindo evangelizado a conversar, né, a entender que existia um chatbot por trás, e, e a gente tem aquele tipo de usuário, né, que chega normalmente e já fala assim, não, quero falar com o atendente, ele já viu que é um chatbot, quer falar com o atendente, já manda assim direcionado e queria falar com o atendente. Mas mesmo assim já víamos pessoas tentando um diálogo chatbot para poder tentar explorar o que o chatbot sabe, né? E ainda nesse cenário, pré-pandemia, existia muito chatbot ali que a gente via do tipo FAQ, né? Uhum. Aquele que só tem pergunta e resposta, e mesmo assim, ele já era mais usável, vamos dizer assim, usável, do que o próprio FAQ da empresa, né? E às vezes você via muitos tópicos ali, era difícil encontrar uma informação, e no chatbot, às vezes, com uma linguagem natural, você manda uma pergunta, uma resposta, e ele já faz essa busca para você no FAQ ali, e te entrega informação de uma forma mais fácil. Então a gente É, via pessoas já sendo evangelizadas, a conversar, a interagir com o chatbot. né? Eu mesmo já tive muita experiência ruim com FAQ de empresas e muitas das vezes depois de passar muito tempo buscando a solução de um problema que eu estou tendo com o serviço de uma empresa, tive que entrar em contato via chat. Então acaba que o chat, até para as pessoas que procuram pelo FAQ, eu acredito que tem pessoas que gostam de procurar por FAQ também, mas muitas das vezes você não consegue achar o que você acha, então você acaba sendo jogado pro chat de qualquer jeito. E aí você ter, ali naquele momento, ter um chatbot que pudesse dar as respostas de outra forma, né, usando uma inteligência artificial para poder filtrar essas respostas, vamos pensar assim, jogar uma pergunta, uma dúvida no Google é muito fácil, certo? Por que ela é fácil? Porque ele te dá muitas respostas boas, certo? Na maioria dos casos. Por que isso acontece? Porque eles construíram uma ferramenta que está preparada para isso. Tem diversas coisas ali que funcionam por trás dos panos ali que encontram as respostas certas em curto período. Então, está preparado para isso. O chatbot, com as ferramentas de inteligência artificial, os processadores de linguagem natural, eles vêm para conseguir construir algo do tipo, para conseguir te dar uma resposta baseada no entendimento correto do que você está falando. Então, o chatbot já traz uma evolução bem grande, na minha opinião,
sobre o que seria a entrega de respostas nesse conteúdo, né, de perguntas frequentes. Mas a gente já tinha automação nesse cenário também, né, Matheus? Ah, com certeza. Antes ainda, assim, falando ainda de pré-pandemia, né? Já era muito frequente os chatbots do tipo FAQ, mas mesmo assim você também via algumas automações nos chatbots, né? Então, o chatbot já conseguia te entregar, às vezes, ali, eu fiz uma compra online em algum site aí, um eletrônico, e às vezes pelo WhatsApp ele já conseguia saber o status de rastreio do seu produto, sem precisar falar com o atendente, né? Então, isso aí já era algumas automações frequentes que já vinham crescendo, e esse poder do chatbot, né? Um chatbot, assim, saindo de um degrau que poderia ser do tipo FAQ, de perguntas e respostas, e já sendo um chatbot aí mais autônomo, né? Tentando trazer mais resultados, entregar aí, entregar resultados e realizar operações, né? Conseguindo trazer para o cliente até um autoatendimento, né? Acesso a uma informação que ele não tem em vias fáceis, por exemplo, vamos supor o cliente que ele precisa rastrear o produto dele, às vezes nem tem acesso à informação, mas quando tem, para acessar essa informação tem um tanto de processo, ir lá dentro do site, acessar os meus pedidos, rastreio, conseguir copiar o código às vezes, porque o site nem tem essa informação, vai agora lá no site da transportadora, coloca o código, busca para ver, às vezes a informação está errada. Aí essas empresas às vezes colocam um atendente para fazer isso. Por quê? Exatamente. Porque ele sabe ler essa informação. Quando ele sabe que está errado, ele não vai passar essa informação para o cliente. Aí o chatbot vem para revolucionar tudo isso, por quê? Porque você automatiza esse processo e consegue fazer um autoatendimento ali por vias muito mais simples. Exatamente. E eu acho que ainda o ponto focal dessa mudança, né, essa subida de degrau, vamos dizer assim, de um tipo FAQ para um chatbot mais autônomo, é a interação e a capacidade dele poder te solicitar dados, né, para buscar informação. Então, poxa, me passa o CPF, me passa o número do seu pedido, e conseguir ali buscar no sistema as informações que um atendente faria, né? Então, ele consegue suprir essa carência aí, entregando mais poder e mais agilidade e qualidade no atendimento para o cliente. Isso aí. Então a gente tinha dois tipos, né? Ou às vezes misturava. A gente tinha um bot que você colocava a pergunta, ele te dava uma resposta. Às vezes uma resposta geral, mas que responderia de alguma forma. E aí a gente já tinha alguns que você colocava uma pergunta e aí ele ia tentar te ajudar. E aí ele te perguntava, vamos supor, o seu CPF para fazer uma busca dentro do sistema. Mas já traria ali um autoatendimento, né? Acho que basicamente seria isso. Exatamente. Aí entrando na cenário 2, né, que a gente poderia dizer que é o cenário que a gente está vivendo agora, certo? Pandemia. Exatamente. Aí vamos para um cenário aí agora em pandemia, né? Não é nem pós, que ainda estamos em pandemia. Mas como é que fica agora essa projeção em pandemia, né? Poxa, o mercado foi afetado, né? Como é que está sendo isso daí, essa parte, principalmente para chatbots? A gente tem visto que a demanda só aumentou, né? Certo. Porque, como disse no começo, por causa da pandemia, as pessoas precisam ficar isoladas, né? Nessa quarentena, e às vezes você precisa ter um contato com a empresa, você precisa falar com a empresa, poxa, vamos voltar para o cenário do pedido. Poxa, eu preciso saber o estado do meu pedido, o que está demorando, o que tem errado no meu pagamento. E aí você precisa agora entrar em contato com a empresa e vai tender a demorar. Por quê? Porque a empresa está vivendo, às vezes, um cenário de pandemia ali, que ela precisa escalar seu time, ela precisa aumentar seu time para atender essa demanda, porque as pessoas estão em casa e os clientes estão em casa agora, e eles vão interagir com uma maior facilidade, né? Então, E uma coisa que o momento das empresas não tá muito legal, né? A gente vê muita empresa tendo que demitir funcionário, e desses funcionários vai atendente. Então, exatamente. Assim, então é um cenário ruim para a empresa que ela precisa, mais do que tudo agora, ajudar os clientes dela. Porque são os clientes que se mantiveram na base de clientes deles. Então E é difícil, né? É difícil até olhar num ponto, Vitor, do ponto da empresa, porque a empresa às vezes precisa cortar uns custos para poder manter ali, né? Às vezes manter funcionando. Assim, manter funcionando. Exatamente. E tentar ali manter também a qualidade do serviço, porque senão pode tender a perder clientes, né? Quem não gosta aí de um péssimo atendimento? Ninguém gosta como cliente, né? E eu acho que mais um ponto assim, de observação mais interessante
a se perceber é que quando a gente está falando assim no começo ali de as pessoas já estão sendo evangelizadas a conversar com o chatbot, voltando naquele cliente, aquele perfil de cliente que não gosta de chatbot, ele já quer chegar falando com o atendente. Ele Certo. acha que o chatbot não pode resolver, né, É, o seu caso ali. Agora, no cenário aí, vamos pensar em pandemia, ele sabe, né, pela sua experiência ali, que ele que ele vai demorar a ser atendido pelo atendente. Então, um atendente, às vezes, que realizava ali o atendimento, né, vamos imaginar um caso, estou falando com o chatbot, e aí eu já chego e falo, quero falar com o humano. E o chatbot, ele fala, né, eu vou te direcionar para o humano, aguarde alguns minutos que ele vai te sim. atender. O atendente normalmente realizava ali o atendimento em alguns minutos, né? Depois de 5, 10 minutos, ele já chegava na conversa e começava a interagir com o cliente. Porque a gente estava Agora, no cenário normal. Assim, antes da exa pandemia, que a gente estava no cenário normal, as empresas estavam preparadas para atender um volume de clientes específico. A gente tinha ali, a empresa tinha pessoas cuidando dos serviços dela, tinha um número que dava para cuidar dos serviços. A gente não estava num caos ainda. exatamente. E até assim, acredito que na parte de atendimento da empresa, o investimento para atendimento humano era maior do que o investimento ali para chatbot. Então, o chatbot não era a porta focal de atendimento, era um suporte, né, para uma demanda que estava assim, crescendo nos atendimentos. E esse usuário agora que já chegava falando assim já quero falar com o Quero falar. atendente. Ele sabia ali antes que ia ser atendido rápido pelo atendente, né? Entre 10 minutos, vamos colocar assim, em média. Uhum. Agora, no cenário de pandemia, que a demanda está muito maior, a gente tem visto aí relatos das empresas, até você como um consumidor normal do seu atendimento ali, né? Em algum segmento, você vê que os atendentes estão demorando a te responder. Então, ele vai demorar 2 até 12 horas ali para entrar em contato. É. Então a gente já vê agora uma evangelização dessas pessoas que não gostavam de falar com o chatbot, já começam a postar ali no chatbot, né? Imagino eu assim, o que esse chatbot sabe fazer? Será que ele vai me ajudar então a ser mais rápido, né? Eles começam a ver valor, né? Assim, meio que forçadamente começam a ver o valor do chatbot no dia a dia deles, né? Exatamente. Aí ele vai buscar ali explorar um pouco mais o chatbot, né? Sim. Tá, eu vou falar sobre rastreio. Você sabe falar sobre rastreio, por exemplo? Ou É, então status do meu pedido, né? E aí o chatbot vai poder ali ter essa abertura agora para, em vez de já direcionar ele para o atendente, ele vai poder trazer informações ali que vai ser muito mais rápido, né? Sem, uhum. sem sombra de dúvidas. E uma coisa muito legal que a gente viu também nesse momento de pandemia, no cenário de chatbot, foi que as empresas começaram a ver valor em fazer um atendimento especializado para pessoas que precisam de, por exemplo, profissionais de saúde neste momento de pandemia e conseguir identificar esses profissionais de saúde que estão ali lutando por nós, ou então profissionais que estão assessorando eles. Para conseguir dar um atendimento mais rápido, mais especializado. E apesar disso, então, atender essa demanda especializada, então virou algo mais desafiador ainda, né? Então, Exatamente. a gente pode ver que, tipo assim, a gente vê um movimento de várias empresas, até grandes, com a base de clientes bem grande, fazendo esse atendimento especializado, mas a gente vê que o volume de atendentes para atender essa demanda não cresceu como deveria, né? Então a gente vê Exatamente. ainda mais valor no chatbot ali, porque ele consegue, se a gente conseguir fazer uma automatização que puder trazer um tratamento diferenciado para esse tipo de cliente, a gente consegue escalar esse atendimento sem trazer uma experiência ruim para essas pessoas. Porque quando a gente fala de vamos trazer um atendimento especializado, a gente quer que essas pessoas tenham um atendimento melhor ainda, certo? Não pior. Então a gente tem que fazer coisas para trazer isso. Um chatbot, então, eu acho que entrou com uma opção muito boa, que eu vi que algumas empresas também usaram. Com certeza, Vitor. Sem sombra de dúvidas. Assim, todo esse cenário, toda essa crescente que tem sido, né, para chatbots, o uso está tá crescendo assim pelos usuários, né, eles estão interagindo mais com o chatbot. Isso requer, então, profissionais capacitados Isso para aí. poder melhorar o chatbot ali, que veio, né, já vinha evoluindo ali do tipo FAQ para um tipo mais automatizado,
requer, então, profissionais capacitados para poder aumentar a qualidade do chatbot, né? Profissionais que ele melhoram o chatbot e faça com que ele fique um pouco mais próximo ali de um atendimento humano, É né? isso aí. As Pra empresas poder... começaram a ver que elas precisavam de chatbots dentro do sistema de atendimento delas. Ou, às vezes, colocar o chatbot em um processo que, infelizmente, talvez tenha perdido um funcionário. Então, assim, para ajudar, né, a empresa e os funcionários que estão lá para conseguir executar suas tarefas. Então, para entrar nesse mercado, o que a gente trouxe então? A gente trouxe alguns segmentos que pode te ajudar a se orientar sua carreira de chatbot. Exatamente. Principalmente quando a gente fala assim, chatbot, né? A gente já imagina inteligência artificial, uma coisa assim bem difícil de ver, ou que requer bastante conhecimento, né? Mas o que a gente tem visto aí, que principalmente para chatbots, tá? Para uma pessoa se tornar especialista em chatbot, né? Entrar nessa carreira, como qualquer outra carreira, tem seus passos, tem seus segmentos, né? Para essa especialidade. E principalmente como desenvolvedor, né, Vitor? A gente tem aí alguns tópicos aí, começando a falar sobre um desenvolvedor especialista. O que deveria ser especialista, principalmente no provedor de linguagem natural, né? Principalmente ele trabalhar com motor de NLP. O que é isso, né? É um motor que vai conseguir identificar uma frase do usuário, identificar uma conversa do usuário e responder esse usuário de uma forma humana, né? Com uma interação através de uma linguagem humana, tá? Entender, então, palavras, frases, contextos, tá? Então, esse seria um primeiro segmento aí de um desenvolvedor especialista, tá? Uhum. Em algum provedor, como o Watson Assistant da IBM, né? Ou Dialogflow da Google, ou Luiz da Microsoft. Isso aí, se você está começando a entrar nesse mercado agora e não entende como chatbots são feitos, a gente tem diversos serviços que permitem a gente a desenvolver, fazer todo o treinamento ali das perguntas, das respostas, seja como for. Existem serviços que faz um treinamento tipo, você coloca a pergunta, coloca a resposta e pronto, já está ali treinado, já dá para responder um cliente de forma automatizada, e existem serviços que elaboram mais esse processo de treinamento. Esses serviços aqui que a gente está falando, como provedores e motores de NLP, são isso. Aí a gente tem esses exemplos aí que o Matheus falou, que são que para a área de desenvolvedor de chatbot, talvez seja o viés mais valorizado que a gente tem. Seria o viés que que os contratadores de desenvolvedores mais olhariam, né, Matheus? Não, É o que menos tem no mercado. É o que as pessoas mais precisam. Tipo assim, hoje em dia é o que tem mais escassez. Não, com certeza. Tentando assim fazer uma comparação, não sei se eu vou ser feliz com essa comparação, mas quando a gente pensava lá atrás em tecnologia ou profissionais de computadores, a gente já imaginava, olha, o cara tem que saber falar saber mexer no Office, né? Saber mexer no PowerPoint, no Excel. Para chatbot é um pouco similar para a questão do NLP. Uhum. Poxa, qual motor que o profissional tem conhecimento, né? Ele sabe ali desenvolver fluxos de conversa no Watson, ele sabe trabalhar com o Watson, né, Assistant da IBM, ele sabe, ele conhece do Dialogflow, e esses motores são basicamente, né, para quem está chegando agora aí no nosso canal, são basicamente você treinar perguntas e respostas, né, e criar fluxos de resposta para uma pergunta, né, um script ali, alguns passo a passos para falar com o cliente. Isso aí. E assim, aí às vezes as empresas, a gente já viu isso acontecer, às vezes as empresas elas pensam assim, uma empresa que já tem um time de desenvolvimento incubado dentro dela, pensa, estuda aí e você também faz um chatbot pra gente. E que starta um projeto de chatbot com um time tipo assim, que não conhece. E aí as empresas encontram bastante dificuldade, porque elas começam a ver realmente o valor do conhecimento nesse serviço, que fazem mas muita diferença para a experiência do cliente. E às vezes, e para a vida da empresa também, porque a empresa ela está sempre crescendo, tá? E você saber a forma certa de desenvolver, de treinar um serviço desse,
é a diferença entre daqui 2 anos você precisar refazer tudo do zero. Cara, imagina o custo disso para a empresa. Não, exatamente. O investimento, a princípio, não é barato para você criar um chatbot, até porque profissionais estão escassos. Então, você vai pagar mais caro para um profissional que conhece de Watson, que Isso para conhece ali da tudo, né? Google. Qualquer profissional Exatamente. escasso é mais caro. Mas aí que entra. A gente quer tornar você que está assistindo esse conteúdo um profissional de qualidade, que seja especialista e que consiga, mesmo se num certo momento desse mercado a gente tenha muito desenvolvedor, você se diferencie dos outros por causa da sua qualidade de desenvolvimento. Não, com certeza, Vitor, sem sombra de dúvida. E esse especialista aí, Vitor, a gente vê que não, assim, está crescendo ainda Sim. muito o segmento de certificações, né? Principalmente, eu sou certificado em Watson Assistant. Aí não É. existe essas Uhum. certificações, apenas existe mini cursos realizados pela própria IBM, né? Para você Isso. poder, cursos É, bem mais técnicos ali, que você pode aprimorar a sua capacidade, né? A IBM até tem uma certificação, mas é geral de serviços de inteligência artificial, o Watson. Assim, entra, né? Claro que se você passar por essa certificação, você mostra que você tem uma qualificação legal, assim, que você sabe algo de Watson, mas não é nada focadaço, né? Que mostra, tipo assim, o diferencial, cara. Eu acho que o Exatamente. diferencial ali é você mostrar, você ter um conhecimento focado em Watson mesmo. Exatamente. Acredito ali que e tudo é uma base, né? Uhum. A gente vê que o provedor mais utilizado do mercado aí, sem sombra de dúvida, é o É o Watson Watson. Assistant IBM. E eu acho que nem o mais utilizado também é um dos melhores, né? Vamos dizer Sim, assim. acaba que é. Ele tem uma capacidade muito grande de ajudar grandes times aí, não falando assim pequenos times, mas grandes times também a trabalharem juntos. Sim. E acredito que o diferencial, como você disse, é um conhecimento de uma desses provedores. E eu, sem sombra de dúvida, indicaria começar pelo Watson Assistant, tá? Indicaria, assim, começar mesmo a explorar, conhecer, ter experiência com ele, pelo menos criando projetos pessoais, alguma coisa desse tipo, explorando esse nicho mesmo para Boa. voltar para o Watson Assistant. Boa. Outro viés que você também pode atuar, tá? É o viés de qualidade de um chatbot. Como que você pode fazer isso, tá? Às vezes você é um design de interação, UX aí um design de experiências, e você pode também entrar nesse mercado. Ou às vezes você conhece um pouco de chatbot e vê alguma coisa que pode ser melhorado. Existe um viés, um segmento de carreira nesse segmento, né? Existe um segmento que trata disso, de qualidade de chatbot. É um segmento de curadoria, tá? É o segmento que cuida ali da qualidade das intenções, da qualidade das entidades, da qualidade do fluxo de conversa. É um segmento que cuida de como as respostas estão. Às vezes vê ali uma resposta que não está dando uma experiência muito legal para o cliente, trata ele, trata ela. Então ele vai estar ali mexendo nisso, né? Cuidando ali, em paralelo com o desenvolvedor que está ali, entregando cada vez mais treinamentos. Tem uma pessoa que fica ali de olho, vendo monitorando como que os clientes eles estão interagindo com o chatbot e fazendo intervenções pontuais ali. Um cliente falou uma pergunta e o chatbot não trouxe a resposta, mas essa resposta está treinada? Deixa eu colocar esse exemplo no treinamento. Então ele vai fazendo essas mudanças pontuais, que está presente em qualquer chatbot. Uma hora ou outra você precisa fazer. E em chatbots grandes, às vezes são os maiores times. São os times que têm maior volume de pessoas. Então é uma área muito legal para se começar também. Exatamente, Vitor. E diferente ali desse segmento, quando a gente fala assim, um desenvolvedor especialista em Watson, né? É um Sim, cara que vai criar os fluxos de conversação, né? Os fluxos de conversação. vai desenvolver, né? Vai entrar na ferramenta. Isso, vai entrar na ferramenta, vai desenvolver ali todos os fluxos, né? Inserir as informações nesse motor. Aí entra agora o
o especialista, aí, vamos dizer assim, a pessoa que vai, o experiente de qualidade do chatbot, aquele cara que vai realmente coletar as intenções, identificar ali, olha, as pessoas falam mais disso, as frases mais usadas são essas, né? Ele vai identificar onde são as entidades do negócio, tá? E também criar os scripts, né? Os scripts de conversa. O que seriam esses scripts? Desde quando um cliente já chegou falando bom dia, tem uma resposta. Ou ele chega falando, quero saber o status do meu produto. Então, ele vai criar um fluxo ali, olha, o cliente vai informar, então, se o CPF, precisa do CPF para buscar informação, né? Ou precisa do código de rastreio para buscar essa informação. Ele vai criar esses fluxos de pergunta e resposta entre o cliente e o chatbot. E só complementando, ele também serve como fonte de conteúdo que o especialista vai usar para treinar. Porque é o cara que está mais próximo do cliente. É o time que está mais ali em contato, vendo que, por exemplo, uma demanda nova surgiu. É esse cara. Então ele vai pegar e vai conseguir coletar essas informações para passar para os outros times. A gente tem um outro viés, sim. Certo? Você queria falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, fechando esse, literalmente, eu só ia complementar que é um profissional mais voltado ali até para a área de negócio, né? Sim. Interage com o negócio, conhece do negócio ali, como um analista mesmo do negócio. Conhece dos produtos Exatamente. Da empresa. Isso aí. E aí a gente tem um terceiro viés, um terceiro segmento que você pode atuar, que é um especialista em integrações de back-end. Que também pode entrar. Se você aí tem qualificação em alguma linguagem de programação, de preferência back-end, você pode entrar em uma carreira, desenvolver uma carreira como desenvolvedor de chatbots, se você quiser. E isso é muito legal, porque você não precisa necessariamente ter o conhecimento em um serviço. Você pode vir para começar uma carreira integrando ao time e ajudando. Às vezes tem times formados por pessoas que têm muito conhecimento em um serviço de motor de NLP, como Watson Assistant, Flow e Luiz, e não tem conhecimento aprofundado em programação, em desenvolvimento, em linguagem de programação. Então esses dois se integram e consegue ajudar o outro ali entregando para o cliente, por exemplo, automações, como, por exemplo, um rastreio de um produto. Né? Exatamente. Esse outro, vamos dizer assim, especialista em integrações, realmente é um profissional que sabe mais de programação, né? Ele já conhece alguma linguagem ali de programação. A gente pode citar várias, né? Java, enfim, JavaScript, Node, programando em Node, né? Até o próprio .NET. É um cara que tem mais contato ali em desenvolvimento de código e que vai construir APIs mesmo para o chatbot integrar, né? Para o chatbot consultar informações, às vezes seja do rastreio, seja informações do cliente, né? Então, é um desenvolvedor mais especialista voltado para esse tipo de integração, porque ele sabe construir as APIs, Sim. Ele sabe programar e ele sabe como integrar com o chatbot, né? Ele sabe Sim. como integrar com o Watson Assistant, ele sabe como preparar e entregar essa informação para um diálogo natural, né? Então, é um outro segmento também muito importante que, às vezes, a gente vê aí essa crescente de desenvolvedores, né? Eu sou um desenvolvedor back-end, queria desenvolver um chatbot, queria aprender, queria entrar nessa carreira para chatbot. Então, você é um forte candidato ali já começar com essa parte de integração e que leva como porta de entrada aprender a integrar com motores de processamento de linguagem natural ou várias outras APIs de inteligência artificial que vai trazer ali qualidade para o chatbot, poder para o chatbot. Isso, e que é uma vantagem das empresas, que eu vejo em muitas empresas, as empresas que te contratam por ser um desenvolvedor de back-end, elas não te obrigam a ser um desenvolvedor de back-end o resto da vida. Você tem a capacidade e elas até encorajam que você desenvolva novos conhecimentos. E aí você começa, no seu dia a dia ali, você começa a aprender mais sobre os serviços que a gente usa para usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Então você pode ir fazendo como se fosse você consegue entrar nessa carreira por meio do seu conhecimento prévio e você consegue se tornar cada vez mais diferenciado
Por quê? Porque você já vem com uma experiência muito boa em back-end e você começa a se tornar mais diferenciado porque você começa a aprender a usar serviços para treinar chatbots, você começa cada vez mais a se tornar um desenvolvedor ali que, poxa, visto como referência do time, porque você está ali em todas as áreas, com um conhecimento bem legal. E já entrando nesse contexto assim, a gente vê os desenvolvedores que podem ser coringas ali, né, Matheus, nessa área. Os desenvolvedores que podem atuar nos 3 segmentos. Às vezes, você pode entrar numa empresa que precise que você atue nos 3 segmentos. Às vezes, empresas que desenvolvem chatbots no início, né, elas desenvolvem POCs, desenvolvem entregam chatbots, a fase inicial de chatbots prontos, às vezes precisam que você desenvolva entre nos 3 vieses. Empresas mais desenvolvidas já pedem que você entre num segmento só, mas pode ser que você pode entrar como um coringa ali. Você pode ter uma perninha como desenvolvedor especialista em back-end, uma perninha como desenvolvedor especialista em treinamento, e uma perninha como desenvolvedor especialista ali em curadoria, né? Exatamente. Eu acho que esse cenário, assim, esse desenvolvedor, vamos dizer assim, coringa, né, que atuava aí nesses 3 pontos para chatbot, era muito frequente, principalmente ali pré-pandemia, né, no cenário antes que estavam surgindo novos chatbots, e as empresas enxergavam muito que, cara, para construir chatbot precisa só de um desenvolvedor. Então, ele contratava um desenvolvedor, e o desenvolvedor ali tinha que aprender sobre o Watson, tinha que entender também, aprender sobre um pouco da qualidade do chatbot, como coletar intenções, e aí ele já aprendia também a programação. Então, era um desenvolvedor coringa que atuava nos 3 pontos para poder entregar um produto para a empresa, porque a empresa pensava nisso, né? A empresa enxergava assim, olha, para chatbot eu preciso de um coringa. Mas eu acho que isso que diferencia um grande chatbot de um chatbot ali que está começando, né, a sua evolução, né, saindo de um tipo FAQ para um tipo automatizado, né? Então, acho que isso diferencia bastante, porque à medida que um chatbot vai crescendo, né, que ele cresce, que ele realmente vira uma referência, como você vê aí, a própria Lu da Magalu, a Bia do Bradesco, enfim, grandes outros cases de chatbot no mercado, é um chatbot grande que tem segmentos, que tem um time montado especialista, né? Um cara que sabe ali, que vai cuidar da qualidade do chatbot, um cara que vai cuidar ali dos fluxos de conversação, um cara que é focado ali para criar as integrações, né? Que sejam mais rápidas possíveis, que não tragam erros, com certeza. E aí você vê que esse desenvolvedor coringa, então, ele já começa assim meio que vamos supor... Que ele pode se especializar. Exatamente, ele pode... Pode falar. Pode falar. Não, ele entra, eu ia dizer que ele entra agora como uma especialidade, né? Então ele já conseguiu ali, vamos supor, começar a criar um produto inicial para a empresa e agora ele começa a ser um especialista. Eu sou especialista em fazer as integrações com novos serviços, então é um serviço agora de reconhecimento de imagem, um serviço agora de reconhecimento facial, né? Algo desse sentido. E ver também o espaço para outras pessoas constituírem esses times de chatbots, né? Sim. Então, um cara que às vezes só conhecia, por exemplo, do negócio, então um cara que só conhecia de vendas, ou um cara que só conhecia, vamos supor assim, de produtos eletrônicos, ou um cara que conhecia muito de banco, né? Então, ele entra agora nesse time de chatbot com a qualidade do chatbot que ele tem, né? Para cuidar da qualidade, né? Porque ele tem conhecimento do negócio, então ele sabe como as pessoas conversam, ele sabe o que o chatbot precisa entregar de qualidade, né, na conversação, ele entra para constituir esse time. Isso. E da mesma forma, como um especialista back-end, ou, na verdade o Coringa, né, ele fala, não, eu quero ser especialista no provedor de NLP, né, então eu quero ser especialista em Watson, eu quero trabalhar no Watson, eu quero arquitetar o Watson para que o chatbot ele seja escalável de uma forma, né, possa crescer, que possa ter fluxos simples, sem refatoração frequente, né? Então a gente vê esses espaços surgindo muito. O que eu acho muito legal é que a gente tem, então, 2 cenários, tá? Eu acho que, assim, apesar de tudo isso que a gente... só complementando, na verdade, nem apesar, complementando tudo isso que a gente falou, existem ainda, acho que sempre vai existir empresas que estão ali entregando chatbots em fases iniciais. Que, se você
tiver ali a vontade de estar um pouquinho em cada etapa, você tem a capacidade de estar. E se você tiver uma área que você mais ama, que você mais quer se desenvolver, que você quer mais estar em contato todo dia ali, você também vai ter a capacidade de entrar, né? E às vezes, isso eu acho que é o mais legal de ver essa evolução, né? Esse crescimento e ver essas possibilidades. Porque é muito bom quando a gente tem, por exemplo, quando a gente trabalha muitos dias em algo, quando a gente na nossa rotina de trabalho, a gente às vezes tem algo que a gente gosta mais de fazer do que outras coisas. E a gente ter a capacidade de focar naquilo que a gente gosta de fazer, eu acho que torna o nosso dia a dia muito feliz, né? Muito tranquilo e muito realizador para a nossa vida. Então acho que é muito legal esse cenário, e você que entra como um coringa, você pode se especializar no futuro e pode se tornar aí o que você desejar ser. E esses aqui são viés de entrada, tá, pessoal? Existem muitos outros vieses que você pode seguir como a carreira, como um Product Owner de um chatbot. Você pode se tornar um gestor de um chatbot, você pode se tornar um gestor de curadoria. Existem muitas carreiras legais que dão para ser seguidas como quando você inicia dentro de um desses segmentos. Então é muito legal mesmo. Então vamos agora então falar um pouquinho sobre como que a pessoa que está assistindo a gente, ela pode começar a se tornar um desenvolvedor de chatbots, Matheus? Claro. Então vamos entrar aqui. A gente começou aqui, já colocou até um título bem chamativo de como pode começar hoje, tá? E assim, é verdade, como que você pode sair dessa aula que você acabou de assistir, dessa live, e pode já começar a colocar o seu projeto de virar um desenvolvedor de chatbots em prática. A gente colocou 3 pontos aqui muito legais que a gente recomenda bastante que você possa fazer, que te dá o conhecimento para você entrar em qualquer uma daqueles segmentos ali que a gente falou no tópico anterior. Primeiro ponto que a gente colocou é sugerindo a você que você foque em adquirir conhecimento em um desses provedores de NLP. A gente falou ali do desenvolvedor especialista, a gente falou sobre o desenvolvedor que cuida da qualidade. Ambos os segmentos, eles precisam que você tenha uma base de conhecimento em um provedor de NLP para que você desenvolva suas tarefas do dia a dia. E aí a gente citou 3 que a gente já tinha falado antes, que é o Watson Assistant da IBM, o Dialogflow do Google e o Luiz, que são serviços que estão aí disponíveis, que tem disponível contas gratuitas que você já pode começar. Você não precisa ser uma empresa grande ou não precisa pagar caro para começar a testar. Você pode, depois dessa aula, já começar a testar lá. E que se você conseguir adquirir, você já vai conseguir... se você conseguir adquirir conhecimento, você já vai estar preparado para conseguir entrar numa área, né? Então, no caso aqui, o serviço que a gente mais recomenda é o Watson Assistant, pelas diversas coisas que a gente falou. É um serviço que é o mais utilizado no mercado e só por si só já é uma vantagem. Por quê? Porque é ideal que você pense no seu futuro. E como é um serviço que é mais utilizado, é mais fácil de você encontrar uma vaga, por exemplo, que prefira que você saiba o Watson Assistant. E assim, e aí, se a gente for entrar mais no assunto de por que a gente recomenda isso e por que essas empresas elas preferem que os desenvolvedores saibam o Watson Assistant e que os chatbots delas, como por exemplo, o Matheus já tinha falado também, a Magalu, a Bia do Bradesco, são empresas que usam desse serviço. As empresas elas veem esse valor e nós vemos também esse valor, porque o Watson Assistant, desse serviço que a gente falou, é o serviço que mais te proporciona um ambiente que você pode ir do básico ao avançado, sem
precisar sair daquela tela ali, tá? Então, se você tem um conhecimento inicial, você já consegue fazer um treinamento que dá respostas para os clientes. E se você tem um conhecimento técnico avançado, às vezes se você já tem um conhecimento de desenvolvimento, cara, você deslancha com certeza, facilmente você pega como que funciona e você consegue fazer coisas fantásticas para resolver problemas complexos. Coisa que, infelizmente, quando a gente fala de outros serviços, às vezes os outros serviços eles pecam nisso. Porque a gente às vezes tem que, por exemplo, vincular o serviço a uma linguagem de programação para que consiga resolver problemas complexos. Que assim, ok, dá para a gente viver com isso? Eu acredito que dê. Mas quando a gente vai ver no dia a dia ali o tempo de desenvolvimento, o custo é caro. Porque uma pessoa que poderia, sei lá, no Watson Assistant gastar 8 horas para executar um treinamento dentro do serviço que tem tudo ali, a pessoa gastaria 16 para fazer o treinamento, parte 1, depois mais, gasta tipo assim, 16 para fazer 8 horas do treinamento da parte 1 dentro do serviço e mais 8 horas para desenvolver um código, para devolver a mesma coisa. Então, eu vejo que essa é uma das grandes coisas que fazem o serviço Watson Assist 6 o escolhido por essas grandes empresas, e eu acho que também é uma das coisas que mostram que se você se você for uma pessoa que tem esse conhecimento, você vai ser uma pessoa que sabe muito de chatbot. Exatamente, o Vitor, eu acho que falou tudo aí. Sem sombra de dúvida, eu também recomendaria começar pelo Watson Assist do IBM, onde você já pode começar aí, né? Cria uma conta em alguns minutos, já consegue abrir algum serviço ali com um serviço free mesmo, tá? Até um determinado limite, você já consegue Não, assim, um limite que trabalhar. não te incomoda. Limite que você Exatamente. usa à vontade. Um limite que dá para você resolver até problemas do seu negócio, tá? Ou apenas testar também. Vou testar no suporte aqui da empresa, ajudar aqui os meus outros amigos de trabalho, né? A encontrar informações dentro do nosso departamento, por exemplo. Então, você já consegue criar serviços free mesmo e chatbots para poder trazer perguntas e respostas ali, né? E explorar toda essa ferramenta que, sem sombra de dúvidas, se você pesquisar, é a mais utilizada aí para desenvolver chatbot hoje pelas grandes Legal. empresas, né? Isso aí. Você também pode atuar como especialista de back-end, né? Como a gente falou. E o que a gente te recomenda para entrar nesse segmento? Bom, é basicamente, cara, aprender alguma linguagem, tá? E aí, dentro das linguagens que a gente já sabe que são bastante utilizadas para fazer essa integração entre serviços de NLP e fazer automações, a gente tem ali, né, o Java, o .NET e o Node.js, que são bastante utilizados. Sim, sem sombra de dúvidas, são as mais utilizadas, que a gente vê frequente nos times, né? Então, praticamente todos os times aí que eu tenho conhecido sobre times de chatbot em grandes empresas aí, sempre é um time formado que adotamos aqui a maior parte dos nossos microserviços em Java, a maior parte tem .NET, a maior parte tem Node, né? Sim. Exatamente. Então, são linguagens que a gente vê bastante frequente aí para uso de desenvolvimento aí de APIs de integração, né? Isso. Com seu chatbot. E uma coisa que a gente pode recomendar também é que você estude a lógica da programação. E por que eu falo isso? Não adianta, porque se você focar só na sintaxe de uma programação, você vai conseguir entregar coisas, tá? Mas se você estudar a fundo lógica de programação, você está qualificado para entrar em uma vaga que não seja necessariamente da linguagem que você estudou. Vamos supor que uma empresa que você sempre sonhou trabalhar, ela te chama para fazer uma entrevista. Só que eles desenvolvem Java e você estudar a vida toda Node.js. Cara, se você sabe de lógica de programação, eles te contratam, porque você mostra a qualidade que você tem, a maturidade que você tem. E aí, cara, não é difícil de você aprender outra linguagem, só depende de você querer.
a sua curva de aprendizado para aprender novas linguagens fica muito mais simples. E as empresas já sabem disso, já reconhecem. Então elas veem vantagem nisso. O que você precisa é mostrar que você tem conhecimento não só na sintaxe de programação, mas sim em como funciona como que funciona essa lógica de como se programar no dia a dia. Então, Exatamente. então eu acho que é de muito valor essa recomendação nossa, né? Para que a pessoa se diferencie, porque a gente vê às vezes numa entrevista um cara que manja muito de algo e a gente chama ele porque o cara ele manja muito de uma linguagem, a gente chama ele mesmo que ele não manje da linguagem que a gente está habituado a usar, porque a gente sente que o cara é firmeza o suficiente para ele conseguir pegar outra linguagem muito facilmente. Não vai ser custoso para o time, né? Exatamente, exatamente. O Vitor aí falou tudo. E, e falando aí, principalmente no próximo ponto, né, Vitor? Poxa, já tem vídeos muito legais aí no canal ensinando pontos assim focais, tá? Para quem está entrando na carreira de chatbot, para quem quer começar uma carreira mesmo, tá? E a motivação nossa é realmente essa, expandir o conhecimento, porque é uma deficiência grande que a gente vê até quando a gente vai contratar para o nosso time, né? A gente busca profissionais ali para completar nosso time de trabalho e a gente vê essa deficiência. E basicamente a ideia é trazer treinamentos que a gente já faz no cotidiano com os nossos amigos de trabalho, com os nossos colegas, trazer para o público geral. Conversa, não, né? Isso aí. Conversas que a gente faz no dia a dia ali, trazer para vocês também, para que vocês consigam estarem preparados para entrar e quem sabe entrar no time que a gente está, por exemplo. Exatamente, E eu acho mais legal é que poxa, a gente tem vários cenários aí, vários exemplos que a gente conhece, a gente pode citar depois, pessoas que participaram com a gente, trabalharam com a gente, Sim. que, poxa, chegaram, olha, eu não sei nada de programar e super contribuíram desenvolvendo um chatbot grande, né? Sim. Ou o contrário, né? Exatamente, ou pessoas que só sabiam, eu só sei, poxa, eu sempre programei em Java, eu sempre programei em Node, então eu não sei nada de chatbot, não sei nada de inteligência artificial, não sei nada desse tipo, e hoje já consegue aí, já é um profissional de chatbot, né, e já consegue atuar aí nesses segmentos também, com certeza. Isso aí. E assim, como o Matheus falou, só reiterando, a gente tem bastante conteúdo legal, tem desde o conteúdo para você que quer entrar na área de curadoria, como conteúdo para você que quiser entrar como especialista de Watson Assistant. A gente ali tem conteúdo falando sobre diagrama de fluxo de conversa, que é a documentação ideal para você desenvolver o seu chatbot. Tem até projetos práticos de como você sair do zero e criar o seu chatbot linkando com o WhatsApp. Então a gente recomenda ir lá, dar uma olhada no canal, assiste uns vídeos, é muito legal. Deixe o seu comentário dizendo ali o que você achou. Uma crítica a gente vai ler e vai acatar com certeza. E eu acho que é isso, né, Matheus? Acho que a gente conseguiu passar o que a gente queria, que é como que a pessoa ela pode começar a carreira. E acho que a gente, aqui com esses exemplos, acho que a pessoa já pode sair daqui, já pode começar ali a partir de agora, certo? Não, com certeza. Acho assim, particularmente falando, vejo um valor grande para quem quer começar um passo a passo, porque Sim. acho que nós mesmos, quando começamos, o mercado também já era um mercado bem definido, bem no começo ali, e com certeza ter essa visão... Se tivesse isso aqui, tá essa doido. visão que a gente tem hoje, nossa, valeria muito a pena. Acho que né, todo profissional que já percorre um caminho aí vê, nossa, se eu tivesse essa visão agora, seria totalmente diferente. Então, acho que vale muito a pena você que está recebendo esse conteúdo aí para poder ter, saber por onde começar, né? Saber por onde começar é o principal ponto aí importante. É isso aí, então. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Deixe o seu gostei para que a gente entenda que você gostou do conteúdo. Deixe um comentário aqui embaixo para a gente entender o que você achou. Sugestões pode deixar aqui também. E semana que vem a gente se vê com uma próxima live. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa semana para vocês aí.